Beleza? Já estamos gravando nossa aula, tá? Então, bom dia a todos. Pessoal, hoje a gente vai dar uma adiantada no nosso conteúdo, tá? Então, nós vamos para o livro 3, para o conteúdo do livro 3, certo? Estávamos resolvendo as questões do livro 2, resolvemos boa parte delas, deixei algumas para vocês resolverem, tá? O restante vou deixar de brinde para que vocês resolvam. E vamos adiante, então, no livro 3. No livro 3, certo? O primeiro conteúdo que a gente vai ver aí a trabalhar é justamente o de função modular, tá? Deixa eu compartilhar, então, aqui a tela com vocês. Tela compartilhada. Então, olha só. Nós temos aí, então, no capítulo, justamente, onde nós iniciamos com função modular. Vou colocar aqui em cima. E bora lá. Né? Função e equação modular. É justamente isso aí que a gente vai começar a estudar nessa aula de hoje. Para isso, na seção Start, nós temos aí o seguinte, o que é inflação, né? Então, inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preço, comumente chamados de índices de inflação. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preço. O IPCA, considerado o oficial pelo governo federal, e o INPC. Para que servem o IPCA e o INPC? O propósito de ambos é o mesmo: medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidas pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A cesta é definida pela pesquisa de orçamentos familiares, POF, do IBGE, que, entre outras questões, verifica o que a população consome e o rendimento familiar. Deixa eu só dar uma... Aqui, acho que agora ficou melhor um pouco, tá? Cadê? Deixa eu ver parado. Aqui. Aqui, pronto. Que, entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto rendimento familiar é gasto em cada produto. Arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros. Os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. Qual a diferença entre eles? A sigla INPC corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A sigla IPCA corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A diferença entre eles está no uso do termo amplo. O IPCA engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 salários mínimos. Tá? O INPC verifica a variação do custo de vida médio apenas de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Esses grupos são mais sensíveis às variações de preço, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos, como alimentação, medicamentos, transporte e etc. Por que se fala tanto em IPCA? O governo federal usa o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil. Portanto, ele serve de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros. Como ele é calculado? O IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. Todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando num único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor no mesmo período. Tá? Índice pessoal de inflação, sua cesta de compras, ou seja, os produtos e serviços que você consome regularmente, pode ser bem diferente da cesta média da população brasileira. Com isso, o seu índice pessoal de inflação pode ser maior ou menor do que o IPCA. Por exemplo, uma família que não consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar terá, com certeza, um índice de inflação pessoal diferente do oficial, cujo cálculo coloca peso considerável na variação do preço da carne e da mensalidade escolar. Curiosidades do IPCA: o IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. Entre 1980 e 1994, ano de implantação do Plano Real, o índice acumulado foi de 13... Eita, molesta. Aqui a gente vai para... Deixa eu ver aqui a ordem aqui, tá?
mil, milhões, bilhões, 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,70%. A maior variação do IPCA foi em março de 1990, 82,39%. Enquanto a menor variação em agosto, tá, de 1998, menos 0,51%. Tá? Nós temos aqui algumas perguntas, todas elas de âmbito um pouco pessoal, mas é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala um pouco sobre inflação. Tá? Por exemplo, uma das situações que ocorrem é quando, não sei se os pais de vocês têm o hábito de assistir jornal, e de repente na televisão sai a seguinte notícia: houve redução na inflação. E aí, todo mundo, principalmente nossas mães, diz, é mesmo que mentira, diminuir a inflação coisa nenhuma, como é que diminui a inflação se os preços estão aumentando? Né? Então, o que acontece, gente? Inflação é sempre positiva. Inflação é sempre aumento, tá? Se a gente fala que houve redução de inflação, não quer dizer que houve redução nos preços. Os preços continuaram sendo reajustados. Os preços continuaram aumentando. Só que agora num ritmo mais devagar. Tipo, se no mês passado ele aumentou 10%, tá? Digamos que tivemos 10% de inflação, e nesse mês nós tivemos 5% de inflação, os preços aumentaram no mês passado e também aumentaram nesse mês. Só que o aumento no mês passado foi bem maior do que o aumento que foi nesse mês. Tipo, no mês passado aumentou isso aqui e nesse mês aumentou isso aqui. Né? Continuou aumentando? Continuou. Mas numa velocidade um pouco maior. Portanto, inflação é um valor sempre, olha o que eu estou dizendo agora, sempre positivo. Sempre positivo, tá? Bote na cabeça, sempre positivo. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, tá? Para que a gente possa compreender o estudo das funções modulares, é de fundamental importância que a gente entenda que a função modular ela é uma função sempre definida por mais de uma sentença, tá? Então, olha só. Antes de começarmos nosso estudo sobre funções modulares, veremos que algumas funções podem ser definidas por várias sentenças. Isto é, podemos dividir o domínio da função em várias partes e a cada parte associamos determinada lei. Seja f de d em R uma função em que d é o domínio da função f, a função estará definida por várias sentenças se pudermos dividir o seu domínio em várias partes, nas quais, para cada uma, estará definida determinada lei. Então, o que acontece? Nós temos uma função, tá, que vai ser dividida em vários pedaços. Cada pedaço é uma sentença. E como é que nós temos, então, uma função definida, tá, por mais de uma sentença? Eu vou até parar aqui o compartilhamento, porque a gente não vai mais, por hora, prezar isso aqui, tá? Então, olha só. Quando a gente vai falar em função modular, gente, é de fundamental importância entender isso, tá? Que a função modular, ela é uma função definida por mais de uma sentença. Então, você tem várias sentenças. Obviamente que quando você tem várias sentenças em uma mesma função, você tem o quê? Você tem uma condição de utilização de cada uma dessas funções, porque senão você não sabe o que você vai utilizar. Vai virar o samba do crioulo doido, vai ficar tudo na bagunça e ninguém sabe como é que se faz aquilo, tá? Então, existem condições de uso para cada uma dessas sentenças, já que é mais de uma sentença. Quando eu falo sentença, gente, eu estou falando fórmula, tá? Então, por exemplo, vocês não têm a fórmula matemática para cada função? Pois bem, na função definida por mais de uma sentença, dentro da mesma função, de uma única função, você tem várias fórmulas. E qual delas utilizar? Né? Então, nós precisamos ter uma condição. Tá? E o que é uma condição? Condição é o seguinte. Digamos que, tá? Vai chegando o carnaval, por exemplo, não todos de vocês, mas alguns de vocês, às vezes gostam de uma festa, alguma coisa, lá vai, não sei o quê. Né? E aí diz, pai ou mãe, né? Eu tô a fim de passar um carnaval inesquecível, né? Um carnaval bacana, tal, tudinho, lá vai. Aí seu pai diz, eu vou pensar na sua condição aí, vamos ver aí como é que vai ser. E aí chega um dia, e aí diz, por exemplo, William, né? Você me falou que queria um carnaval inesquecível, não é? Pois bem, eu vou te dar um carnaval inesquecível. Bora lá. Olha mesmo, você vai passar um carnaval em Salvador, na Bahia, com direito a todos os abadás, bloco,
você vai ter aí, vai ficar no hotel lá na Praia da Barra, né, que é o top do top lá em Salvador, entendeu? E vai levar uma grana, vai ser inesquecível. Você pode ter esse carnaval. Se, olha se é uma condição, né? Se, por exemplo, todas as suas notas nesse ano forem 10. Né? Se todas as notas forem 10. Beleza. Mas, você também pode passar um carnaval na Baía da Traição. Tá? Eu te deixo passar um carnaval na Baía da Traição. Tal. É óbvio que não vai ser nas mesmas condições de ir para Salvador na Bahia. Né? É outra Bahia, mas não é a Bahia de Salvador, é a Baía da Traição. Né? E aí, o que é que acontece? Você vai para Salvador se todas as suas notas forem 10. Mas você vai para a Baía da Traição se suas notas estiverem de 7 a 9. Beleza? Então, são duas situações. Vou colocar uma terceira. Qual é? Tu vai ficar em casa. Vai passar o carnaval em casa, ainda levando umas palmadas, se sua nota for abaixo de 7. Né? Então, o que acontece? Nós temos aí 3 condições. Tá? Cada uma delas ocorre mediante o que você faz. Então, isso são condições. Tá? Então, a lei de formação de uma função modular ou de qualquer outra função que seja definida por mais de uma sentença, ela tem condições. Vai ser essa fórmula se... uma condição. Vai ser essa outra fórmula se... aí, obviamente, tem que ser outra condição. Né? Tipo, ninguém vai para Salvador tirando 10 e tirando 0. Entendeu? Então, são condições distintas. Não tem várias condições para, tipo, uma única função. Não tem. Tá? Uma condição para cada função. E aí, no caso das funções definidas por mais de uma sentença, é mais ou menos por aí. Tá? Você vai ter várias condições para cada uma de suas respectivas funções. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre função modular, toda função modular é uma função definida por mais de uma sentença. Beleza. Sabendo disso, não tem como eu falar sobre função modular sem entender primeiro o que é o módulo de um número real, tá? Só uma pergunta. Vocês já ouviram falar em módulo na matemática? Durante o ensino fundamental de vocês, né? Vocês já ouviram falar na matemática nessa palavra módulo, nessa operação que nós chamamos de módulo? Sim ou não? Me ajudem aí. E aí, gente? Vixe, Maria, o gato comeu a língua de vocês? Não me lembro, não. Eu também acho que não, tá? Eu acho. Que vocês realmente também não viram. Eu também Então, não. pois é. Então, o que acontece? Fica até meio sem sentido eu falar sobre função modular se vocês não sabem nem o que é módulo, né? Bora lá, então. Deixa eu dar uma modificada nessa parada aqui. Né? Deixa eu dar uma modificada aqui. Olha só. Bora lá. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o módulo de um número real. Certo? É a primeira coisa que a gente vai falar. Pois bem, o que viria a ser o módulo de um número real? Eu vou calcular alguns aqui, tá? E aí vocês vão ver como é bacaninha. Então, olha só. Por exemplo, se você precisar calcular o módulo de 5, tá? Módulo de 5, o resultado disso aqui é 5. Beleza? Se você precisar calcular o módulo de menos 2, módulo de menos 2 vale 2. Tá? Se você precisar calcular o módulo de 26, módulo de 26 é 26. Se você precisar calcular o módulo de menos 37, módulo de menos 37 é 37. Se você quiser calcular o módulo de 1 sobre 2, o módulo de 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Quer calcular o módulo de menos 3 sobre 5, o módulo de menos 3 sobre 5 é 3 sobre 5. Tá? O que é que a gente consegue entender aí? Lembra quando a gente estava falando sobre inflação?
o resultado é sempre positivo, tá? O resultado de uma operação modular é sempre positivo. E aí vem a pergunta. Ah, professor, então isso é fácil demais. Então, o módulo é aquela operação que deixa o número sempre positivo. Beleza? Parece que sim. Por quê? Tá? O bom mesmo é a gente sempre aprender o porquê das coisas. Tá? E por que é sempre positivo? Tá? Assim como a inflação, por que é sempre positivo? Bora lá. Porque toda vez, gente, que a gente fala em módulo, tá? Na matemática, associem isso sempre a uma noção de distância. Tá? Associe sempre a uma noção de distância. Distância representada também por medidas de comprimento. Tá? Então, toda vez que você associa o módulo à noção de distância, entende que calcular um módulo é calcular uma distância, né? Então já fica mais fácil de entender. Por quê? Porque o resultado das medidas das distâncias sempre será positivo, né? Sempre terá como resultado um número positivo. Isso é tanto medidas de comprimento, medidas de massa, não é? Peso, medidas de capacidade, volume, tá? Tudo isso que é associado a uma condição da realidade, várias delas, principalmente na parte das medidas de sistema, né? Do sistema de medidas, então sempre tem valor positivo. Ou, melhor dizendo, será que tem como, né? Já pensou nessa noção de distância se fosse permitido números negativos? Eu dizer, por exemplo, João Vitor, faz um favor para mim, vai ali no cabo ali do material de construção e compra para mim menos 5 metros de corda, pelo menos. Como é que o cara vai comprar menos 5 metros de corda, meu amigo? E a corda voltando para trás? Como é que é esse negócio? Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente fala em medida de comprimento, o resultado é sempre positivo, tá? O resultado é sempre positivo. E tudo que a gente associa à noção de distância é sempre positivo, tá? No sistema de medidas, esse daí a gente sempre trabalha com valores positivos, tá? Volume, já pensou? Né, o cara pegar e encontrar menos 5 litros de refrigerante. Como é que pode ser menos 5 litros? Poxa, não tem como, entendeu? Já pensou se o Monga pesasse menos 200 quilos, ele saia voando, né? O Monga ia sair voando, menos 200 quilos, tá, a bexiga, porque a massa, obviamente, não força para baixo, deve forçar bastante ele para baixo, né? Menos 200 ele ia sair voando feito um balão, aí ia virar um balão mesmo, né? Então, nesse caso aí, tá, gente, devemos ter consciência justamente a respeito disso, do sistema de medidas. E o módulo sendo associado a essa noção de distância, tá? Por isso, vai ter seu valor sempre positivo. Isso por quê? Porque toda vez que a gente calcula o módulo de um número real, por exemplo, módulo de 5, tá? Em que a resposta eu já sei qual é 5. Mas eu quero compreender que pergunta é essa. Que pergunta é essa? A pergunta é o seguinte, ó, módulo de 5, na verdade, o cara está perguntando o seguinte, ó, qual a distância do 5 até a origem, tá? Porque quando a gente fala noção de distância, beleza, distância de onde até onde, né? Se o cara pergunta, se eu perguntar, sei lá, Clara, qual é a distância da tua casa? Ela vai dizer, da minha casa para onde? Da minha casa para a padaria? Da minha casa para a escola? Da minha casa para a praia? Da minha casa? Entendeu? Então, você precisa de ter um outro referencial para poder mensurar essa distância. E no caso do módulo, a distância é sempre com relação ao número até a origem. Espera aí, mas o que é origem? Bora lá. Todos os números reais, por isso que é módulo de número real, tá? Todos os números reais, eles são localizados numa reta que nós chamamos de reta real, tá? Onde o zero recebe o título honorário de origem. Por quê? Porque foi nele que tudo começou, tá? Antes mesmo de nós termos toda a reta real, na reta numérica, mesmo nos números naturais, tudo começava no zero. Então, o zero, mesmo agora não sendo mais o início de toda a reta, porque eu não consigo mais determinar onde ela começa, tá?
Eu não consigo determinar onde a reta real começa, nem onde ela termina, tá? Então, nesse caso aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Nesse caso aí, o zero recebe o título honorário de origem, tá? Beleza, então. Qual a distância do 5 até a origem? Bora lá. Você tem o 5 aqui. Quando ele pergunta módulo de 5, 5 por quê? 1, 2, 3, 4, 5. É justamente a distância do 5 até a origem. Quando ele pergunta, por exemplo, módulo de menos 2 está mais ou menos por aqui, ó, tá? Ele está perguntando em unidades qual é a distância do menos 2 até o zero. 1, 2. Por isso que o resultado é 2, tá? Porque você sempre vai estar calculando a distância de qualquer um desses valores até o zero. E medida de distância é sempre positiva. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Inclusive, por exemplo, se eu pegasse o menos 5, tá? Se eu pegasse o menos 5, peraí, aqui não, aqui. Se eu pegasse o menos 5 e o 5 apresentam a mesma distância até o zero. De menos 5 até 0, 5. De 5 até 0, 5. Portanto, módulo de menos 5 é 5 e módulo de 5 também é 5. Então, nós temos dois valores, não é, que apresentam a mesma distância até a origem. Dois números que apresentam a mesma distância até a origem. Beleza? Vamos adiante, então. Então, nesse caso, sabendo agora o que é o módulo, tá? A noção de módulo, tendo essa ideia intuitiva do que vem a ser módulo, agora sim eu posso falar a respeito de função modular. Para falar sobre função modular, gente, diferente das funções estudadas até agora, a função modular ela não tem um gráfico específico, como, por exemplo, na função assim. A função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. A função do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Mais adiante, nós vamos estudar a função exponencial, onde o gráfico é sempre uma curva exponencial. A função logarítmica, em que o gráfico é sempre uma curva logarítmica. Então, todos os tipos específicos de função apresentam seus gráficos específicos. Mas no caso da função modular, não. Por quê? Porque o módulo é uma operação atuante sobre os números reais, portanto, também vai ser uma operação atuante nas funções, tá? E vocês vão perceber que, na verdade, é por isso que a função modular é uma função definida por mais de uma sentença, certo? Acaba sendo uma função definida por mais de uma sentença justamente por isso, porque vai apresentar quebras no gráfico das funções, e nós vamos observar isso agora. No exemplo mais simples que nós podemos ter de função modular, mas é justamente aquele que vai nos trazer a definição universal do que vem a ser função modular. Beleza? Bora lá, então. O exemplo consiste no seguinte. Vamos fazer que nem no tempo de ensino fundamental, tá? No nono ano. Esboço o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Simples assim, tá? Essa é a função mais simples que nós temos para funções afins, tá? Essa é a função mais simples, beleza? Para fazer como a gente fazia antigamente. Vamos pegar aqui, ó, x, f de x igual a módulo de x, e aqui do lado eu coloco os resultados y. Beleza? Vou atribuir como os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Tá aí então. Bora lá. Quando x for igual a menos 2, eu terei f de menos 2, que vai ser igual ao módulo de menos 2. Módulo de menos 2, 2. Quando x for igual a menos 1, teremos f de menos 1, que vai ser igual ao módulo de menos 1. Módulo de menos 1, 1.
Quando x for igual a zero, teremos f de zero, que vai ser igual ao módulo de zero, e o módulo de zero é zero. Quando x for igual a 1, teremos f de 1, que é igual ao módulo de 1, e o módulo de 1 é 1. Quando x for igual a 2, teremos f de 2, que é igual ao módulo de 2, e o módulo de 2 é 2. Tá? Agora, vamos para o gráfico. Fazendo então o gráfico, vou fazer aqui o plano cartesiano. Aqui está o eixo Y. Eixo X. Só. 2. 1. 0. Menos 1. Menos 2. 1. 2. Y e X. Pronto, beleza. Deixa eu botar mais aqui embaixo. Aqui, ó. Menos 1. Menos 2. Beleza. Bora lá, então. Quando x for igual... Deixa eu só ver aqui, alguém perguntou alguma coisa. Ah, tranquilo. Então, bora lá. Quando x for igual a menos 2, y é igual a 2. Então, vai estar aqui, ó. Só. Quando x for igual a menos 1, y é igual a 1. Tá aqui. Quando x for igual a 0, y é igual a 0. Tá aqui. Quando x for igual a 1, y é igual a 1. Aqui tá tudo aqui no gráfico, tá? Ó, na tabela. Só. E quando x for igual a 2, y será igual a 2. Olha só. Tá aí. Bora ligar os pontos. Olha só. Ligando os pontos. E aqui, ligando os pontos. Saiu o gráfico. Ô, professor, não era para ser uma parábola, não? Não, porque parábola é gráfico de função de segundo grau. Essa não é uma função de segundo grau, tá? Poxa, professor, nunca vi um gráfico assim, né? Realmente, se a gente parar para pensar e esconder, por exemplo, essa metade do gráfico aqui, pode ter certeza, se eu não tivesse vendo isso aqui, eu com certeza acreditaria piamente que o gráfico sendo apenas daqui para cá, esse seria o gráfico da função f de x igual a x. É ou não é? Quando x for igual a 1, y é igual a 1. Quando x for igual a 2, y é igual a 2. Quando for igual a 3, igual a 3. E assim sucessivamente. Só que aí eu olho para cá, ó. Pau. Ih, rapaz. Não dá para ser ela. Mas olha só que coisa interessante. Se eu, por acaso, não tivesse esse pedaço aqui do gráfico. Ah, velho. Olhando esse gráfico aqui agora, eu com certeza imaginaria que aqui, daqui para cá, seria o gráfico da função f de x igual a menos x. Decrescente, né? Intercepta o eixo y no ponto zero. Mas aí, ó, pau. Não é. Mas, velho, se a gente parar para pensar, será que não poderia ser a junção das duas em uma lei só? Lembra que eu falei para vocês que toda e qualquer função modular é uma função definida por mais de uma sentença? Pois bem, aqui eu tenho justamente a quebra do gráfico. Ele quebra no zero. Por quê? Porque se fosse f de x igual a x, esse gráfico ia passar para cá, ó. Mas aí o que acontece? Colocou em módulo. Quando você coloca em módulo, isso não permite que o resultado seja negativo. Então, não me permite imagens negativas. E eu não consigo ter valores para y negativos. Então, é como se eu simplesmente tivesse colocado um espelho aqui. E aí, ó, ela bateu aqui e refletiu, que nem um raio laser, né? Ó, refletiu, né? Então, o que acontece? Nesse caso aí, tá, gente? São duas sentenças dentro de um mesmo gráfico, então, obviamente, dentro de uma mesma função. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso admitir, sim, que ela é f de x igual a x. Aonde? Daqui para frente. E o que acontece daqui para frente? Daqui para frente, o x é maior ou igual a zero. Né? O x aqui é sempre maior que zero. Mas daqui para trás, a função é essa daqui. Então, eu posso dizer
quando x for menor do que zero, ela é f de x igual a menos x. Pronto. Já tem umas condições. Olha lá. F de x igual a módulo de x é igual a função definida por mais de uma sentença. Quais são as duas sentenças? Bora lá. F de x pode ser igual a x. Pode. Em que condição? Se x for maior ou igual a zero. Mas f de x também pode ser menos x. Se x é menor do que zero. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é exatamente a definição universal de função modular. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? O que é que vai acontecer a partir de agora, né? A gente vai começar a ver alguns gráficos de função e a gente vai ver que tudo é resultado disso aqui. Isso aqui vai interferir em tudo quanto é gráfico que a gente vai esboçar de funções modulares, beleza? Mas, então, olha só. Esses gráficos de função modular, na verdade, vão ser itens que nós vamos verificar na nossa próxima aula, tá? Então, o que acontece? Nas próximas aulas falaremos sobre, ainda sobre função modular e especificamente também sobre equações modulares, beleza? Então, jovenzinhos, por hoje é só. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Fiquem à vontade. Não, professor. Beleza, então, jovenzinhos. Então, foi muito bom estar com vocês, como dizia a Xuxa, né? Bom estar com vocês, brincar com vocês, né? Então, olha só. Então, nos vemos então na nossa próxima aula, tá? Então, beijo a todos, um bom final de semana, um bom descanso e até a próxima semana. Tchau, tchau!